690 mil homens por ano acometidos do câncer de próstata no Brasil. Estima-se que 7,8 casos por hora são diagnosticados no Brasil. Meu Deus. Esses são os diagnosticados, Diagnosticados. fora os que não. Fora os que não. O ano passado nós tivemos mais de 650 mil casos, né? E a previsão, a estimativa desse ano são mais de 690 mil. Meu Deus. E o que chama atenção, Márcia, que foi feita uma pesquisa pela Sociedade Brasileira de Urologia em 8 principais capitais, e 51% dos homens não consultaram com os urologistas, não fizeram os seus exames ainda, nunca foram urologistas. Né? É um dado alarmante, porque eles falam assim que deixa sentir alguma coisa para procurar o médico. E o câncer de próstata, como ele vem da periferia da próstata, até ele chegar para atingir a uretra, para causar uma obstrução, um sintoma, ele já passou da sua fase de cura, porque ele só é curável na sua fase inicial. Tá? Então muito sério, né, doutor Antônio? Os homens têm que estar atentos aí, e as mulheres que nos assistem, ajudar os homens. Lá em casa é assim, né? Eu falo, meu bem, eu marquei o seu exame. Não tem jeito, tem escapatória, né? O seu exame está marcado dia tal hora, né? Porque os homens fogem. Na verdade, o brasileiro ele tem mania mesmo de só ir ao médico quando está sentindo muita dor ou incômodo, né? A pesquisa mostrou isso, que o responsável para o homem ir ao médico, em mais de 50% dos casos, é a mulher que marca. É verdade. Tá? E outro dado também que a gente tem visto hoje, tem aumentado um pouco essa conscientização, que algumas empresas estão incluindo nos seus exames periódicos a orientação de uma consulta com o urologista. Então a gente tem visto que tem aumentado essa consciência da prevenção da doença. Porque eu queria só corrigir o conceito, gente, que ele vai ao médico não é prevenir o câncer. O fato de ele ir ao médico quer dizer que ele ficou livre do câncer, Claro. não. Como no câncer de mama, ele está indo para detectar precocemente, que aí pode ser facilmente, tem um índice de cura de 97%. Por que o homem tem mais dificuldade de ir ao médico? A mulher ela já tem um pouco mais de facilidade, tem umas que vão até demais, né? Sentiu uma dor na unha, já correm para o médico. Mas por quê? Isso é uma coisa realmente do homem, característica do homem? Ou o que causa isso? Um machismo ainda é uma coisa cultural brasileira? Na verdade, quando a gente fala, tem muita coisa que a gente fala que é do homem e que é da mulher, na verdade é uma cultura, né? A cultura machista é uma cultura milenar, ela não é de hoje, então ela vem passando como se o homem fosse um super-homem. Na verdade, ele não é só no urologista, ele não vai em as outras especialidades. É como se ele não tivesse alguma coisa. E os homens, diferentes das mulheres, de forma geral, eles não sentem nada. As mulheres com aquelas questões de hormônio, parece que elas já são acostumadas com uma certa cólica, com uma certa dorzinha. Por isso que se diz que as mulheres são mais fortes para a dor nesse sentido. Então, o homem não está sentindo nada, não tem problema. Por isso que muitas vezes ele só é pego quando a coisa aparece um sintoma mais grave. Então, já é uma cultura. Agora, a questão do urologista e a questão do toque, aí, quanto mais machista ou mais machão, a cultura brasileira, do ponto de vista masculino, o sexo é a coisa mais importante. Então, eu estava falando com o doutor Antônio hoje, é como se fosse uma relação sexual, é tudo sexualizado. Você vê que quando o homem fala, por exemplo, de ir lá, é como se aquilo fosse tivesse sexualizado. Aquilo é um exame médico. Verdade. Não tem nada a ver com isso. O médico não tem nenhum interesse sexual em você. Ele só está querendo ver, faz o exame rápido e acabou. Então fica muito aquela coisa, o homem de deixar fazer uma coisa dessa é como se ele não fosse homem. Então, essa cultura... da nossa cultura brasileira é uma também, cultura né? muito que é muito negativa, sensualizada, muito voltado para isso. E quais são os exames realmente fundamentais? É o PSA, o exame de toque continua, você que está fresquíssimo, acabou de chegar do congresso, doutor Antônio. Os dois exames, eles se completam. Um não substitui o outro. Alguns pacientes falam assim, eu já fiz o PSA, eu estou tranquilo. E o PSA, ele não é câncer específico. O que é PSA? É uma enzima, é uma glicoproteína responsável por liquefazer o sêmen. Ele é próstato específico, mas não é câncer específico. Fatores alteram o PSA. Andar de bicicleta, por exemplo, altera o PSA. Fezes uderecidas podem alterar o PSA. Então a gente tem que olhar o PSA de acordo com o paciente. E o toque e o PSA, eles se completam. Porque 25% dos tumores não produzem PSA.
Então a pessoa fala, não estou sentindo nada, meu PSA deu normal, posso ficar tranquilo. É um erro, é um equívoco. E não fazer só o toque e deixar de fazer o PSA. Todos os dois são preconizados. Só dentro dessa área, a gente só relembrar que o exame hoje preconizado é a partir dos 50 anos para afrodescendentes, devido à incidência maior na raça negra, aos 45 anos, e para aqueles que têm casos na família, como o paciente que relatou aí, né, que tem casos na família, pai, irmão, tio ou avô, deve se iniciar aos 40 anos. Quais são os tratamentos, então? Porque eu já emendo a pergunta que eu li aqui, Ricardo Gomes, né, que fez a pergunta. Ei, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Ricardo? Espero que você também esteja bem. Gostaria de saber se na maioria dos casos o câncer tem cura. Aí você já entra no tratamento. O câncer de próstata só é curável na fase inicial. Isso é fato, né? Então a gente tem que olhar o seguinte, quando o câncer, como ele vem da periferia, ele no início ele não causa sintomas e ele vai ter um crescimento um pouco mais lento. Quando a gente detectá-lo precocemente, ele é passível de cura. Várias opções. Hoje, inclusive, nós temos uma conduta mais conservadora, porque a gente tem descoberto e evidenciado que um câncer indolente. O que é isso? É aquele câncer que ele cresce tão lentamente que o paciente não vai morrer do câncer. Ele pode ser até observado. Mas isso tem que ser individualizado, tem o seu risco, tem os protocolos que tem que ser seguidos e o paciente tem que participar dessa decisão. Nós temos a cirurgia. A cirurgia evoluiu muito nos últimos anos, os índices de complicações e o temor, que era a disfunção erétil, está praticamente próxima de menos de 10%, né? E as complicações de incontinência praticamente zeradas hoje. Quando o câncer já está um pouco mais avançado, a radioterapia. E nos casos mais avançados, hormônio, químio, que muitas vezes aumenta a sobrevida, tenta melhorar um pouco a qualidade de vida, mas a sobrevida em 5 anos já é bem menor. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.